Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Gente, hoje eu vim comentar um assunto aqui que foi uma reflexão que eu fiquei fazendo esses dias. E eu já vou começar com a frase polêmica. Tá, que eu quero que vocês pensem aí com vocês. Foi uma coisa que eu estou pensando comigo aqui. E que tive que encarar um lado meu, assim, não tão interessante, não tão bonito. A pergunta é: por acaso você só defende ou critica coisas quando te convém? Quando te convém? Conta pra mim. E por que eu cheguei a essa reflexão? Vamos voltar um pouquinho. Na semana passada, não sei se vocês acompanharam, a podcaster Camila Frender, apresentadora do podcast É Nóia Minha, além de outros infinitos, eu nem sei mais quantos, eu até perdi a conta de quantos podcasts a Camila já faz. Porque ela tem É Nóia Minha, ela apresenta E os Namoradinhos, com o Bookster, ela apresenta o Close Errado, eu acho, com a Jana Rosa, e acho que é isso. Ah, e o É Nóia Minha tem 2 quadros, né? Tem o É Nóia Minha semanal comprido e tem o Rapidinhas, que ela também põe no ar ainda. Então a mulher trabalha. Ela é autora, escritora, enfim, apresentadora e o caralho, roteirista e tal. Camila é essa pessoa, tá? Pra quem não tava por dentro. Eu acho difícil que alguém de vocês que me ouvem não estariam por dentro. Eu acho que vocês conhecem a Camila, mas é bom sempre dar o contexto. O que aconteceu? Camila Frender, semana passada, foi em um podcast por engano. Nossa, como que isso aconteceu? Se você não sabe o que tá rolando, eu acho que você tá vivendo em outro planeta. Se você não foi impactada por essa história, realmente Ou você não tem redes sociais como a minha psicóloga. né? Do contrário, você deve ter cruzado com essa história. Camila recebeu da assessoria dela a proposta de ir num podcast chamado Vênus. No entanto, existe um podcast chamado Vênus, que é o Vênus Podcast, que é um podcast já mais antigo, hypadinho e tal, que o pessoal conhece, e a Camila Frender conhece, acompanha, já ouviu, conhecia a apresentadora e o caralho. Tem um outro podcast que colocou o nome de Vênus Day Talks, Acho que é isso. que é outro podcast com outra proposta, outra apresentadora, outra temática, assim, bem diferente desse Vênus Podcast original. Quer dizer, não sei se ele é original, porque eu não fui pesquisar a fundo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas pelo que eu li, assim, Ampassando nas redes sociais. o Vênus Podcast veio primeiro do que o Vênus Day Talks. Esse Vênus Day Talks é uma proposta de um podcast para mulheres maduras. Mulheres mais velhas, mulheres 40 a mais, enfim. Camila recebeu da assessoria dela o convite pra ir nesse podcast, Vênus Day Talks. E ela achou que era Vênus Podcast. E aceitou. A assessoria dela perguntou: Você quer ver o material? Você quer dar uma olhada? Enfim, nos vídeos? Você quer ver pauta? Não sei o quê? Camila falou: Não precisa, não tenho necessidade. Pode marcar que eu vou. show. A assessoria dela foi lá e marcou. Só que chegou lá no dia, ela percebeu que ela tava no lugar errado. Ela demorou um pouquinho pra perceber, mas ela percebeu que ela tava no lugar errado. Que ela tava no estúdio errado. Que ela percebeu que não era o podcast que ela esperava que ela ia, não era apresentadora e tal. Ela ficou super constrangida. E pra completar, o estilo do podcast não tinha nada a ver com ela. Então, tipo assim, mais uma camada de constrangimento, porque os assuntos, os temas, as abordagens não tem nada a ver com o que ela costuma falar. E ela ficou, tipo, muito desconfortável. Aí, a gravação, assim, muito... Nossa, gente. Ai, Se vocês não viram cortes dessa gravação nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, eu recomendo, acho que nem ir atrás. Mas se você tiver curiosidade, vai. Mas saiba que é por sua conta e risco, tá? realmente, assim, causa uma dor física. Por causa do tamanho do constrangimento que a Camila tá sentindo com aquela mulher naquele podcast. É muito esquisito. Porque, tipo, a mulher fala umas coisas esquisitas, ela usa umas frases, tipo, nada a ver, sabe? Ela faz umas piadas que não são engraçadas e ela ri sozinha. E ela faz perguntas pra Camila que não tem nada a ver com o universo da Camila, sabe? Ela fala, tipo, por exemplo, de menopausa. Sendo que a Camila não tá na menopausa ainda. Ah, como que ela ia saber, Marigê? Pois bem, deveria saber que se ela convidou a pessoa pro podcast dela, você imagina que ela deveria saber, né? Ela pesquisou sobre a convidada. E se você pesquisar minimamente sobre a Camila, ela fala sobre tudo, assim. Ela fala sobre a idade dela, o fato dela ser mãe. Ela fala bastante sobre a vida pessoal dela. Ela abre bastante coisa da vida dela. E ela nunca falou sobre menopausa. Aliás, ela já falou que ela não está na menopausa, ela não entrou na menopausa ainda. Então, se a pessoa convidou a Camila pro podcast, você imagina... Ah, então ela pesquisou sobre a Camila? Aparentemente não, porque a mulher falava coisas que não tem nada a ver com os papos que a Camila propõe. Inclusive, a mulher tava falando de filho adolescente, o filho da Camila é criança. Enfim, e aí ela fica muito tipo... Por que essa entrevista me incomodou tanto? E eu acho que é porque a mulher não faz perguntas, sabe? Ela só comenta coisas. E é o tipo de coisa que não me parece uma entrevista. Se você
não pergunta coisas, o que você espera dessa convidada? É tudo muito esquisito. Sei lá, numa entrevista você faz perguntas, a pessoa responde. A interação é meio que essa. Porque elas não são co-apresentadoras. Porque acho que se a pessoa é co-apresentadora, é diferente. Então, se eu tô apresentando junto com alguém e a gente tem uma dinâmica de um bate-papo, é uma coisa. Tipo, eu e a Rita Von Hunt no Mulheres Foda. É uma coisa diferente, porque lá cada uma traz as suas falas, as suas impressões. A pauta foi previamente combinada entre as duas. Nós duas escolhemos o tema, nós duas escolhemos a pauta, nós duas pesquisamos sobre o assunto e nós duas trocamos a respeito. Isso é uma dinâmica. Se a Camila fosse co-apresentadora do podcast. Mas a dinâmica não era essa, a dinâmica era entrevista. Camila estava lá como uma convidada. Só que a mulher não fazia perguntas, ela só ficava, tipo, comentando coisas da vida pessoal dela, sabe? Quando eu era casada, aconteceu isso. Tipo assim, ela nada a ver. Enfim, muito constrangedor. Só que o assunto nem é esse que eu queria trazer. Tô quase 10 minutos falando e nem era esse o assunto. Por que eu cheguei nisso, né? Nessa reflexão do tipo, eu só defendo coisas que me convêm. Eu percebi que eu só defendo coisas que me convêm. Por quê? A situação foi constrangedora. A Camila postou no TikTok um vídeo falando sobre o que rolou. Então ela contou a versão dela. Tipo, Gente, aconteceu desse jeito, eu fui em tal lugar, eu fui super bem recebida, todo mundo foi super educado comigo, mas eu não sabia o que fazer, foi muito esquisito, blá, blá, não sabia onde eu tava, blá, blá, blá. Só que aí, a Camila é muito famosa. É assim, muito famosa, né? Muito famosa na bolha. Ela tem muita relevância dentro do público dela, dentro do nicho dela. E é óbvio que quando ela soltou isso, o assunto virou, Uma coisa maluca. óbvio, também dentro desse nicho, né? Assim, vou falar por mim, porque eu sou uma pessoa que consome os conteúdos da Camila e conteúdos relacionados ao conteúdo da Camila. Eu escuto Noia acompanhando nas redes sociais e tal. E as pessoas que têm amizade com ela, então eu acabo seguindo também, conhecendo outras pessoas. Então é um assunto em alta no meu nicho. E aí, isso estourou, assim, virou o assunto do dia. O assunto do momento. Era meme que não acabava mais. A própria Camila postou não sei quantos reels com cortes dela no podcast. E a galera comentando e tal. E o que aconteceu? Também era de se esperar. A galera que é fã da Camila e que acompanha ela e gosta dela, começou a descer o cacete na mulher do podcast. Eu não sei se foram jogar hate na mulher lá, tipo, no perfil dela. Porque eu vi que eles até desativaram os comentários da publicação do Instagram. Então eu não sei se a galera começou a ser escrota e tacar hate lá na mulher e no podcast, eu não sei. Mas as pessoas da internet, elas são um lixo humano, né? Elas viram a pior versão delas mesmas. Então, talvez, pensando por esse lado, tem grandes chances da mulher ter sido super atacada nas redes sociais, né? Porque eu vi que começou uma galera a também acusar essa galera de ter dado o nome do podcast de propósito, chamado esse podcast de Vênus de propósito, pra confundir os convidados que queriam ir no outro Vênus. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas assim, é verdade isso? Não sei. Porque fui atrás das informações pra checar? Não fui. Foi algo que eu vi que tava rolando. Mas o importante é que essa pauta tava sendo colocada como se a mulher, a produção do podcast, tivesse feito isso de propósito pra enganar as pessoas. Enfim, Rolou o bafafá todo lá, e a galera assim, escrotizando, fez um monte de piada com essa mulher, né? Um monte de meme e tal, e comentários nas redes da Camila, blá blá blá. e eu achei tudo isso muito divertido. Óbvio, né? Eu tava ali me entretendo com essa polêmica. Como seguidora e endossadora e admiradora da Camila. Só que, depois dos primeiros minutos curtindo essa história, curtindo esse bafafá, eu comecei a pensar do outro lado que era. Poxa, mas também coitada da mulher, da apresentadora do podcast, que ela foi por engano. E aí eu comecei a questionar os comportamentos da Camila. Tipo, será que foi legal da parte dela ter exposto tanto assim? Porque além de expor e a coisa virar piada, a coisa também monetizou. Porque ela começou a fazer publis com esses temas. Ela, obviamente, foi agendada pra ir no podcast certo. Acho que ela vai essa semana agora. E ela fechou umas publis. Eu acho que eu vi umas 2 ou 3 publis, assim, no mesmo dia, no dia seguinte que estourou essa conversa. Então ela expôs, postou, engajou e monetizou. Em cima do quê? Do engano. E da aparente falta de habilidade da outra apresentadora. E aí, depois que eu fiquei tipo, Que engraçado esse acontecimento. eu também fiquei Um pouco chato também, né? questionável esse comportamento. Porque, cara, por mais que eu goste de achar muito engraçado e tenha me divertido bastante às custas dessa história, como é que fica a outra pessoa, sabe? As outras pessoas, como é que fica toda a equipe que produz o outro podcast? Como é que fica essa mulher que apresenta esse outro podcast? Porque gera toda uma onda de identificação e apoio à Camila, enquanto gera uma onda de julgamento
e escrotização dessa outra mulher. E aí eu fiquei pensando, cara, é certo, será? Eu achar legal isso? Eu tô sendo legal de fazer isso, de achar isso legal, de endossar, de compartilhar, de escrotizar, entendeu? Não, claro que eu não fui lá escrotizar, eu não sou essa pessoa, né? Afinal, eu tenho educação. Maturidade, respeito. Eu não fui lá xingar ninguém. Eu também não compartilhei nada desrespeitando a apresentadora desse outro podcast. Eu só compartilhei as cenas que eu achei engraçadas da Camila. E aí eu fiquei pensando, tá, beleza, eu engajei na história, eu achei engraçado, eu dei risada Dei risada da mulher, julguei a mulher. na minha cabeça, porque eu realmente achei, assim, as skills dela de entrevistadora bastante pontos a melhorar, né? Eu teria várias dicas pra dar pra ela. Mas eu fiquei pensando assim, e se fosse o contrário? E aí foi isso que me gerou essa reflexão, tema desse episódio, que é: será que eu só defendo o que me convém, sabe? Porque se a mulher tivesse ido no Noia por engano, Sem saber quem é Camila Frender, sem saber o que podcast é, assim, nada a ver, chegasse lá e achasse a Camila completamente maluca. né? Porque ela é um pouco, mas até aí eu me identifico super com a maluquice dela. Mas e se tivesse do contrário? E se a mulher tivesse ido lá e tivesse depois falado um monte de merda sobre a Camila, sobre o Noia Minha, sobre os assuntos, as pautas que ela trouxe, o jeito dela de entrevistar, e tivesse exposto vários conteúdos sobre a Camila e, sabe? Eu ia gostar? Acho que não. E aí me pegou. Aí me pegou na minha contradição, né? Levei uma rasteira de mim mesma. Porque eu não ia gostar. Eu ia ficar puta, com certeza. Se essa mulher tivesse compartilhado, xingando ou zoando, expondo a Camila, Nossa, Camila Frender. eu teria achado ó. Eu teria ficado muito puta com ela. Falando, Mano, quem essa mulher acha que ela é pra criticar a minha Camila? Podcast que eu amo, que eu escuto, que é muito relevante para mim. sabe? Aí eu fiquei, caramba, eu tô certa? Tô errada? E aí eu estiquei mais aí nessa reflexão, pensando no quanto realmente a nossa moral Nossa régua moral. pode ser flexível. Vocês já repararam nisso? Assim, vocês não precisam me falar. Vocês não precisam expor pra mim, vocês não precisam contar pra ninguém. A gente pode ter esse assunto aqui, essa conversa só entre a gente. Quantas vezes vocês já defenderam uma amiga ou a ação de uma amiga porque ela era sua amiga e que se fosse qualquer outra pessoa fazendo você, nossa, acabaria com a raça da pessoa? Quantas vezes? Nossa, eu muitas, gente. Muitas. Tenho amigas de longuíssimas datas, que já tiveram comportamentos bastante questionáveis. E eu defendo elas. Eu tenho um varal inteiro de pano só pra passar pras minhas amigas. E assim, eu sei, gente, eu admito. Eu não tenho vergonha de falar. Não vou ser hipócrita, a minha régua moral é flexível. Vou dar um exemplo bobo aqui. Podem me criticar. É assim que eu me sinto, essa é a minha verdade. Se uma mulher é cis hétera trai um homem cis hétero, acho ok. Acho ok. Eu considero reparação histórica. Provavelmente o cara mereceu. Agora, vai um homem cis hétero chifrar uma amiga minha, uma mulher cis hétero. Nossa, não tem explicação, não tem motivo, não tem defesa. Pra mim é assim. Tô falando aqui pra vocês, olha, tô admitindo pra vocês coisas muito sensíveis e profundas. É a verdade. É a verdade. Se uma amiga minha trai o namorado, eu vou perguntar. Quais foram suas razões, amiga? Conta pra mim, não foi legal o que você fez. Óbvio, né? A gente tem nossos limites. Eu também não vou defender elas a qualquer custo. Quer dizer, pra fora eu vou. Muito provavelmente, pros outros eu vou. Pra elas eu vou falar a verdade. Falar, ó, Olha, não foi legal isso que você fez. Poxa, você quebrou o combinado com o seu bofe. Vocês não tinham uma relação monogâmica fechada? Ai, ai, ai. mas vai o namorado fazer a mesma coisa ao contrário. Acabou a raça, acabou com a raça dele. Não tem desculpa, não tem razão, não tem justificativa. Como ousas fazer isso com a minha amiga? E eu vou até o fim, vou julgar até o fim, eu vou expor até o fim e falar que ele é um lixo até o fim. Porque, gente, é diferente. Mas qual que é o motivo prático de ser diferente? Eu não sei dizer pra vocês. Não existe. Quer dizer, no caso de questões de gênero, a gente tem aí todo um histórico, né? Que a gente tem que dar uma chance pras mulheres, porque assim, os homens já tiveram muita defesa em nome deles. Tem esse motivo, pra mim, tem esse motivo de reparação histórica do tipo, porra, a gente vive isso a vida inteira. As mulheres são traídas, chifradas, exploradas, sabe? A história da humanidade toda, praticamente. Desde que existe essa divisão de trabalho, divisão de gênero, cacete,
mulheres estão aí, geralmente se fudendo. Tá na nossa hora. Tá na nossa hora de ser trambiqueira. De fazer valer também nossos direitos, de ser filha da puta. Mas tem outros casos também que eu percebo que tem uma moral flexível. Sabe uma coisa que me mostra muito? É o podcast da Léa Freitas, o Não Inviabilize. Não sei se vocês já ouviram. Se vocês não ouviram, por favor, gente, assim... São referências que a gente tem que compartilhar entre a gente. Nós somos amigas aqui nesse podcast. Nós temos uma amizade. Então, pra gente continuar essa amizade, eu preciso que vocês também tenham as referências que eu tenho. Vocês precisam que a gente compartilhe algumas referências. O É Nóia Minha é importante, mas eu falo menos dele. Agora, o Não Inviabilize, ele é formativo do meu caráter. Desde a pandemia. Então, eu acho importante a gente compartilhar essa ref, né? O Não Inviabilize... Esse podcast que a Deia Freitas conta várias histórias, tarará. E a Deia é maravilhosa. Eu me identifico muito com ela em muitas coisas. Porque a Deia tem super essa moral flexível. E eu amo quando ela conta histórias em que a mulher fez alguma coisa, tipo assim, tem um quadro lá que chama Cadeirada. Aí a mulher foi enganada, não sei o quê, e deu um puta barraco, um puta escândalo, e supondo, quebrou todas as janelas do carro do cara. Eu acho certo. E eu amo que ela fala, não a violência, esse podcast não apoia a violência. Mas a gente sabe, pelo tom de voz dela, a gente sabe o que ela queria. A gente sabe que ela queria falar que ela... daria uma cadeirada na cabeça dessa pessoa. Então, tem histórias, pessoas, ocasiões que a gente fala, putz, merece. Merece uma cortada, mereceu uma violência. Tem hora que tem parte pra violência. Não sei, não estou aqui defendendo o uso de violência nunca, ok? Tá? Sou contra. Sou contra totalmente. Mas tem histórias que a Deia conta que eu fico... Será que nesse caso eu seria... Será? Questionável. A Deia chama de zona cinza. Que é aquela zona que, assim, não é um sim nem um não. Não é nem tipo concordo nem discordo. É uma zona cinza que a gente pode ter nuances, pode ter discussões sobre o viés daquela história. Ela chama de zona cinza. E aí o que eu acho engraçado, que eu adoro, é que... Pra maioria dos ouvintes, a zona cinza que a Deia coloca nem sempre é cinza. Na maioria das vezes não é cinza. Na maioria das vezes a gente tá com a Deia. De que não tem zona cinza. A pessoa fez certo, não errou. Não vamos falar de violência, vamos falar de outros atos. Já teve várias histórias que ela contou, por exemplo, de mulheres que descobriram alguma traição, enfim, dos maridos. E ao invés de dar o escândalo, separar, elas foram, por exemplo... desviando certas quantias, né? Ao passar do tempo. Quantias que eram do seu merecimento, porque afinal, casadas em comunhão parcial de bens, tal, né, dividiam toda a vida ali do marido, tal, só não tinha a participação financeira direta. E aí, para poder se pagarem uma indenização por danos morais por aquela traição, aquele vexame, aquele acontecido, tem mulheres que vão lá e começam a fazer pequenas transferências, pequenos desvios de verba do seu próprio patrimônio também, porque se é do marido também é delas, afinal, se eles são casados, pra depois separar do cara, depois divorciar e tal, sem nem eles saber que elas sabiam do divórcio. É errado? Não sei. Mas aí, ao mesmo tempo, se fosse ao contrário, entende? Se a história fosse o cara roubando a mulher, errado. Quer dizer, então 2 pesos, 2 medidas? Acho que sim. E isso, gente, vale pra muita coisa. Eu já me peguei, assim, em contradições, por exemplo, na parte política. Tipo, defendi coisas ou critiquei coisas de certos candidatos, que eu não vou falar nome. Mas que se fosse do lado que eu concordo, eu não criticaria, entendeu? Eu já fui pega aí nesse pulo por pessoas que me mostraram essa contradição. Qual foi? Eu queria entender a situação que foi. Mas era mais ou menos assim, eu não lembro exatamente a situação. Eu imagino que vocês saibam quais são os candidatos em questão, não vou falar. Mas já aconteceu, assim, de tipo, a pessoa que eu apoio, seja ele quem for, não lembro qual que era a pessoa específica nesse caso, fez uma coisa questionável. Do ponto de vista, talvez, moral, ético. E que eu falei... Work, bitch! Slay! Arrasa, vinhado! E que eu não permitiria que outra pessoa fizesse. Não permitiria não, porque quem sou eu para permitir ou despermitir as coisas. Mas que eu não defenderia, que eu criticaria. E aí a minha pergunta é, como fica essa nossa régua moral? Até que ponto ela vai, sabe? Por que a gente é tão hipócrita nesse sentido de achar... Às vezes a gente até acha que tem uma estrutura de valores muito certa, muito rígida. Mas às vezes a gente pode se ver em situações
que isso vai ter que ser repensado, entendeu? E aí é uma ilusão achar que a gente sempre vai manter aquela opinião, independente da situação. E se a pessoa é assim, a gente também vai criticar, porque uma pessoa que aplica, tipo, a mesma régua pra todas as situações, eu ia falar, caralho, mas aí também eu ia até chamar a pessoa de burra. Porque Tem nuances que a gente tem que considerar. mas até que ponto essas nuances são nuances ou são a gente só desviando a nossa moral pra cobrir e defender aquilo que a gente quer, que é conveniente pra gente? Vocês entendem isso? Tem perguntas bastante polêmicas, assim, que a galera faz, por exemplo. Aqui eu vou pro extremo, tá? Vou esticar bem, assim, lá pro extremo. A pessoa fala assim, tem gente que fala bandido bom é bandido morto. Aí eu falo, Mariana, falo, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Que bosta que você tá falando, né? Blá, blá, blá. Aí alguém fala, mas e se fosse alguém que fizesse, sei lá, uma atrocidade com a sua irmã? Aí eu ia falar, Nossa, talvez eu teria sede de vingança. eu não sei dizer, porque eu nunca passei essa situação, ainda bem. Difícil dizer. Porque agora, sem ter toda a emoção envolvida, eu diria, não, a justiça tem que ser feita pelos meios da justiça. Mas, se afetasse alguém que eu amo, será que eu ia falar, é isso aí mesmo? Não sei. Mas é que eu acho que é importante admitir. Eu espero que eu não tenha essa moral flexível a ponto de ser hipócrita. Mas eu me garanto. Sim, isso me garanto. E aí vem essa pergunta, né? Tipo, até que ponto a gente é capaz mesmo de ser justa, equilibrada, moralmente coerente? É possível ser 100% moralmente coerente? Por que a tendência que a gente tem é de mudar ou adaptar nosso discurso dependendo do que convém? É uma estratégia de defesa, será? É uma estratégia de autopreservação, né? Porque, tipo, eu vou defender aquilo que é bom pra mim, pra que eu me mantenha protegida, sabe? E aí eu vou criticar quando também... Mas é foda, velho. É isso, a gente sempre vai fazer isso? A gente só vai defender, criticar conforme convém pra gente? Dá pra, sabe? Dá pra ser de outro jeito? Não sei. Tô muito na dúvida. E aí, nisso também eu acho que tem uma coisa que é a nossa facilidade ou dificuldade de mudar de opinião. Que às vezes a gente vai ter que mudar. Às vezes a gente vai passar por uma situação pela primeira vez e vai fazer um tipo de julgamento de valor sobre aquela situação. Tipo, deveria ser assim, deveria acontecer assado. Nessa situação eu me senti assim, então a partir de agora eu sempre vou me colocar dessa forma nessa situação. Mas é que a vida, ela não é assim. A vida, ela vai desafiando a gente e cada vez a gente vai estar em um lugar da situação. Também tem isso. Um dia você vai ser a vítima E um dia você pode ser a vilã. e aí como que você vai continuar com a mesma opinião? Entende? Porque se você vive a situação de lugares diferentes, você vai ver ângulos diferentes daquela situação. Então a gente tem que estar apta a mudar de opinião conforme a gente amplia a nossa visão também. Conforme a gente vivencia as coisas de diferentes lugares. Só que aí também tem que tomar esse cuidado pra não ser injusta, só pra... Ai, foda. Defender o que eu quero. O que eu quero. Porque, por exemplo, é esse caso da Camila Frender. Tipo, eu não gostei da mulher do podcast, mas... Tipo, ela tem pessoas que gostam dela. Ela faz lá o trabalho dela, ela tem o estilo dela, pode não me servir, eu posso não gostar, mas é o que serve pra ela. Não é o que eu faria, não é o que me atrai. Mas por que eu vou esculhambar ela, sabe? Só que ao mesmo tempo, esculhambar ela, assim, né? Secretamente, me diverte. Porque, gera entretenimento e conteúdo pras redes sociais. Mas não é legal, né, com ela. Se ela fizesse isso comigo, eu ia gostar? Eu ia odiar. Eu ia ficar muito triste. Eu ia falar, ficar com raiva, mas eu doía. Eu ia ficar muito triste se alguém fizesse isso comigo. Ao mesmo tempo que eu estou sujeita a isso acontecer. Eu espero que não. Porque todo mundo que eu convido pro meu podcast, eu falo, assim, diretamente com a pessoa, né? E eu gosto de passar tudo. Quando eu convido a pessoa aqui, a pessoa tem que saber do que se trata o podcast. Espero que isso aconteça comigo. Mas dizer que eu tô imune, não tô. Pode ser que mesmo a pessoa conhecendo meu podcast, ela não goste. Ou ela acha que vai ser uma coisa e vai ser outra, ela deteste e ela queira me expor. Não é legal, né? Eu não acho legal. De maneira geral, eu não acho legal esculhambar pessoas publicamente, sabia? Eu acho bem triste, assim, acho bem chato isso. Sabe um caso que é muito representativo dessa diferença de pesos e medidas? O caso da Sister Hong, que também estourou acho que foi umas 2 semanas atrás. Que foi o caso daquela chinesa que, na verdade, era um cara, né, um cara chinês, que se vestia de mulher pra enganar vários caras, que chamava esses caras pro apartamento dele, né, na verdade, mas estava como Sister Hong, pra transar com esses caras e ele filmava sem autorização e vendia esses conteúdos. Quando isso estourou,
virou mar bafafá na internet. E a galera, assim, cavou, fuçou até o fundo desse poço. Até acharem os vídeos originais, até acharem qual é o canal que a Sister Hong vendia os vídeos. Galera pegando cortes, gravações e postando no Twitter, postando no Threads, postando no TikTok, tava em todo lugar. Inclusive mostrando o rosto dos caras. Expondo o rosto dos caras bem explicitamente. E eu fiquei acompanhando, tipo, novela, esse caso aí também, comendo a minha pipoca. E vendo os conteúdos, falando, caralho, tal, assistindo e, né, curiosa, instigada, tarará, porque acho que também a internet alimenta isso na gente, né? Alimenta esse lado meio podre da gente. Esse lado obscuro que a gente tem, sabe? Esse lado sádico até. Enfim, acho que a internet alimenta muito isso, né? Com essas fofocas em tempo real, que você consegue achar todas as informações. Fiquei acompanhando. Só alguns dias depois, conversando com algumas amigas minhas, é que uma amiga minha veio conversar com a gente, tipo, veio com a opinião de que ela achava péssimo tudo isso, porque estava expondo os caras sem nenhum pudor. Expondo a sexualidade desses caras, os corpos desses caras, os momentos íntimos desses caras. O Sister Hong vendeu esses conteúdos legalmente, é um crime, inclusive, e a gente tava levando isso como brincadeira. E aí, ela comentou, nossa, eu fico incomodada com essa diferença de peso que é dada à exploração das imagens e tal dos caras, e se fossem mulheres, porque se fosse o contrário, nós estaríamos caindo de pau, assim. Se fosse um cara, em vez de Sister Hong, fosse o Brother Hong, que levasse mulheres pro apartamento dele pra vender conteúdo, tudo bem que isso acontece pra caralho, né? Tipo, isso já acontece muito. E não estoura porque... Acho que é isso, né, também. Enfim, já tô viajando pra outro lugar. Não estouram casos assim, porque isso acontece muito, né? Pensando agora. Acontece muito e é banalizado. Pessoas vendendo conteúdo com corpos e imagens de mulher, a gente nem liga mais. A mulher é tão tratada como objeto de consumo e prazer, que a gente tá tão acostumada a ver vídeo, né? Tipo, a ver coisas compartilhadas de mulheres, talvez seja por isso, né? Mas... supondo que o caso fosse explorado ou que ele fosse exposto da maneira que foi com os caras. Nós, e aí eu falo nós, assim, meu nicho, né, de pessoas, minha bolha, reagiria assim, esculhambando, ficando puta, falando... Nossa, que horrível, um crime, parem de compartilhar, parem de não sei o quê. Não. Mas com os caras, não. Com os caras, a gente, tipo... Foda-se, expõe eles mesmo. Sabe? Exponha eles mesmo para as esposas dele ficarem sabendo. É importante, as esposas dele têm que ficar sabendo. Então, não sei, aí eu fiquei dividida. Aí a minha moral flexível ficou dividida, sabe? Porque é isso, acho que agora falando pra vocês, eu fico de novo desse limbo, assim, tá? Não acho certo, não acho legal, porque são seres humanos, são pessoas, e o que o cara fez, enfim, né? Não tem nem o que achar certo, é um crime. Isso não deveria ser feito com ninguém. Ninguém devia passar por isso. Mas aí, por que eu me diverti às custas desses caras e consumir esse conteúdo? Sendo que se fosse com mulheres, porque é uma coisa que me diz respeito, me toca de uma forma pessoal, eu acharia horroroso. Com os caras, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, o quanto os corpos e imagens das mulheres também não são explorados diariamente por milhares e milhares de homens. Que gravam, vendem, chantagiam, consomem. Sei lá, talvez me cause mais revolta desse ponto de vista pessoal, porque as mulheres já são tão objetificadas que aí quando chega a hora do lado contrário, a gente quer vingança, sabe? Quer falar... É isso aí, foda-se. É bom eles experimentarem mesmo um pouco do que a gente experimenta. Apesar de que é isso, só que eu não acho certo. Ai, gente. Eu sou um poço de conflito. Um poço de contradições, mas quem não é? Claro, nesse caso da Sister Hong, eu não teria o que falar, tipo, não é uma questão de opinião, porque é um crime, mas partindo do ponto de que a gente compartilhou e consumiu e achou kkk, tá errado, né? Eu tô tirando a parte do crime, não tô questionando, tá, gente? Não é isso. Eu tô questionando o fato da gente ter se divertido em medidas diferentes que a gente se divertiria se tivesse acontecido com mulheres, entendeu? E se isso tivesse acontecido com corpos trans? Se as pessoas expostas ali fossem corpos trans? Como seria o tratamento? Será que geraria tanto espanto, tanta polêmica? Ou será que seria só, tipo, mais um dia na sociedade capitalista, pós-capitalista, sabe? Então, acho que, sei lá, qual a conclusão? Nenhuma. Acho que é só uma reflexão mesmo que eu queria fazer, porque essa própria contradição me pegou, assim, através desse caso da Camila Frender, e aí também resgatando isso da Sister Hong, me pegou um pouco, assim, de, tipo, talvez tirar essa ilusão de que eu vou ser justa, ou de que eu vou ser totalmente coerente, sabe? Pô, eu nunca me venti como uma pessoa coerente, eu nunca falei pra ninguém que eu era coerente, tá? Que fique claro. Eu sou realmente coerente dentro do que me convém. Será que no final não é isso?
Será que no final é importante a gente ser coerente com a gente mesma? Nem todo mundo vai entender, não vai fazer sentido para as outras pessoas a sua coerência. Mas se for coerente para você e estiver dentro dos limites da lei, da boa convivência, boa vizinhança, do bom senso, da educação, do respeito, né? Obviamente, talvez a coerência só diga respeito a você mesma, né? Porque no final das contas, a gente vai ter que viver em paz com a gente mesma. Com mais ninguém. Ninguém vai poder lidar com as nossas incoerências a não ser a gente mesma. Então, se essas incoerências fazem sentido pra gente, nos deixam em paz e não ferem, obviamente, a individualidade e a liberdade alheia, talvez seja isso aí. Mas mesmo dentro dessas contradições, procuro me manter coerente no sentido de respeito ao próximo, né? Não esculhambar uma pessoa online, mesmo que eu não concorde com ela. Eu nunca engajei, assim, em corrente de esculhambação, sabe? Tirando do bobô, né? Esse aí merece. Esse aí não tem questão de moral flexível, não. Isso aí é apenas o certo. Quem sabe, sabe do que eu tô falando. Tirando ele, eu não engajo nessas correntes de ficar esculhambando pessoas, porque eu não acho certo, sabe? Eu não gosto disso. Acho bem horrível. Por mais que, no particular, eu tenha essa opinião também. Mas eu não vou ficar fazendo isso porque... não sei, não gosto. Acho muito violento. Então, nisso, pelo menos, eu me mantenho coerente. Talvez seja isso. Talvez a gente se mantenha coerente dentro de um limite, né? Tipo assim, dentro de uma certa escala, eu vou me manter coerente aqui. Tipo, nessa nuance aqui, eu vou me manter coerente dentro desses limites. Mas aqui no meio, eu vou subir e vou descer, entendeu? Eu tenho um limite aqui, de onde eu vou circular. Onde a minha moral, onde meus valores vão circular. Não vou passar daqui e nem passar daqui. Mas aqui também você não sabe muito bem o que esperar de mim, porque eu sempre vou surpreender. Então é isso, gente. Me falem o que vocês acharam aí, se vocês concordam, discordam, enfim. Deixem um comentário aqui. Me falem o quanto vocês acham que a moral de vocês é flexível ou não, se vocês são pessoas super coerentes, como é que vocês se sentem em relação a essa pergunta, essa provocação. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda segunda tem episódio do Só para Bruxinhas, nossos episódios místicos, mais curtos, com apenas alguns insights místicos de segunda-feira. E quinta-feira de manhã, episódios longos com essas discussões filosóficas mais aprofundadas. O contato do e-mail tá aqui no descritivo. Link para nosso grupo de WhatsApp também para discussões também está aqui no link. E é isso, espero vocês semana que vem. Um beijo.